A espreita é a condição da ação. Então, a espreita já implica uma afirmação. Não basta o não. Tem que já apreender um horizonte onde o teu desejo dura. Quer dizer, a tua potência entra numa relação com a duração, enfim, e a expressão da potência em duração é o caminho do desejo. E o que acontece ao desejo? Ele cria intensidade. E, ao criar intensidade, ele aumenta a realidade da potência. Gera um plus de potência. Ele apreende mais realidade. Quando ele apreende mais realidade, ele é capaz de afetar mais, modificar mais, portanto, e ser mais afetado sem perder a natureza. Isso é um plus de potência. É um aumento da capacidade de existir. Então, a intensidade gera um aumento da capacidade de existir. Na medida que isso vira um círculo virtuoso, né? Quanto mais, então, aumenta a potência de existir, quanto mais eu posso pensar, mais eu penso. Quanto mais eu penso, mais eu posso pensar. Quanto mais eu posso mover, mais eu movo, modifico e me modifico. Quanto mais eu movo, modifico e me modifico, mais eu posso mover. Né? Então, é o círculo virtuoso. Né? E isso tudo vai gerando um aumento da capacidade de existir. Né? Então, isso é um movimento de ascendência e não de decadência. Então, o analisando, ele chega decadente e ele deve retomar a sua linha de ascendência, a sua capacidade de se alimentar da própria maneira de existir. Então, mas para que aconteça isso, ele tem que apreender a condição da espreita. E a condição da espreita só pode ser a partir da sua maneira de existir. Só que a sua maneira de existir não existe. Ele tem que inventar. Daí a provocação do analista. O analista não pode dizer nunca a verdade do analisando, porque não existe essa verdade. O analisando tem que encontrar a sua maneira de existir. E a sua maneira de existir é um ritmo. O que é um ritmo? Um ritmo é a experiência do tempo e da distância entre a potência e o ato. O que é o ato que efetua uma potência a ponto tal que gera mais potência? É aquele ato que leva a efetuação da potência, a diferenciação da potência, até o ponto em que aquilo se curva sobre si mesmo. Né? Leva até o meio extremo. Por isso que eu disse que aqui nós chegamos ao extremo. Que a paranoia em Schreber e o niilismo em Bartleby não eram, na verdade, extremos. Eram apenas polos, dois polos. O extremo é esse. O extremo é quando você chega, né, não a levar o desejo a encontrar o seu fim, a sua finalidade, mas levar o desejo a encontrar o seu acabamento, que não tem nada a ver com finalidade. Então, a gente tem que fazer a distinção entre finalidade e acabamento. Acabamento é uma efetuação. E a efetuação, necessariamente, é um circuito. Estabelece um circuito. Né? Um retorno sobre si. Mas, quando retorna sobre si, esse si mesmo se modifica. Jamais você pode retornar ao mesmo lugar do qual você partiu, à mesma realidade da qual você partiu. Aquele passado estará desfeito. Né? Não há identidade para se voltar. Jamais você vai ser idêntico a si mesmo. Você vai ser sempre diferente de si mesmo. Então, essa coragem é necessário alimentar no analisando. Né? Para que ele se experimente e não tenha medo da loucura, não tenha medo de enlouquecer. Mas, para isso, ele precisa ganhar confiança. E ele ganha confiança entrando em experimentação. E ele começa a entrar em experimentação dosando, com pequenas doses, como uma vacina. Pequenas doses de inimigos, pequenas doses de aliados. Né? E aí ele começa a se relacionar de modo cada vez mais autônomo.